Olá, eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Lirista e hoje eu vou falar sobre como seria, o que eu faria se eu fosse Deus, né? Já que o canal aqui é a respeito de questionamento religioso, né? Eu vou fazer aqui uma brincadeira, né? E quero até propor, né, esse vídeo aos amigos aí, né? Aos amigos que acompanham o canal, para também, se interessarem, fazerem vídeos sobre esse tema. Eu proponho isso aqui, né? Se eu fosse Deus, né? O que eu faria, o que eu mudaria, né? Como eu criaria a realidade, né? Se eu tivesse um poder, digamos assim, absoluto, né? Para fazer as coisas de uma forma diferente. Então, vou começar por aqui, já lembrando ao pessoal, né, aos amigos aí, né, que, por favor, né, quem gostar do vídeo aí, que dê um like aí, né, para ajudar o canal, né, estimular sempre a gente a estar produzindo coisas novas, e também, né, quem quiser receber os vídeos aí, as notificações dos nossos novos vídeos, né, constantemente, que acionem o sininho aí do canal. Então, vamos lá. Se eu fosse Deus, né, acho que uma das coisas que eu ia fazer era me dar, no mínimo, 2 pênis, né? Porque aí eu teria mais possibilidades sexuais, né? Poderia satisfazer 2 mulheres ao mesmo tempo. Olha que interessante, né? Poderia, isso é o mínimo, né? Eu tô sendo, digamos assim, modesto, né? Mas no mínimo 2, 2 pênis, no mínimo 2. Um só é muito pouco, né? O que eu mudaria mais? Por exemplo, né, eu odeio fazer barba. Que coisa chata esse negócio de pila. É por isso que eu raspo a cabeça, né? Deixei até a barba aqui porque eu tô com preguiça de fazer barba. Tem até o nosso amigo Edson aí, né? Do canal Ateu V, né? Que ele, nos últimos vídeos dele, ele reclamou, né? Que, ele deixa a barba porque é chato fazer barba. Então, qual a utilidade, né? Se você acredita em Deus, qual a utilidade de barba, bigode? Entendeu? Caracteres sexuais secundários, ridículo. Não existe necessidade nenhuma de pelo no ser humano, somos animais, né? Porque os animais, né, eles têm que se proteger do frio, né? É diferente, não tem sentido pelo na genitália, pelo no cu, que coisa incômoda. Não é incômodo, pô. Então, as mulheres têm que ficar se depilando, né? Imagina, a mulher vai deixar, fica igual um urso, fica tudo peludo, não dá. Então, eu já faria isso, acabaria com os pelos, né? Deixaria até os cabelos na cabeça das mulheres, né, para ornamentar o rosto, né, que fica uma coisa bela, né, as mulheres com seus cabelos compridos, né, fica até bela, mas em última análise eu acho que eu acabaria com os pelos total. Eu deixaria só uma concessão, né, uma exceção para os cabelos na cabeça das mulheres, né, e o resto pode ser tudo raspadinho, né, e ventosas, né, às vezes as coisas caem no chão, cara. Será que Deus não pensou nisso? Cai uma coisa no chão, você não consegue pegar, né? Porque a gente não tem aderência nos dedos. Ventosas, colocaria ventosas. Mais braços. Para que só 2 braços? Será que Deus não pensou nisso? Às vezes eu quero estar jogando videogame, eu quero estar lendo um livro, eu quero estar tocando uma zinha, e quero estar, sei lá, tomando sorvete. É tudo ao mesmo tempo, mas eu só tenho 2 braços. Ridículo, cara. Tipo assim, por que só 2 olhos, né? Por exemplo, a aranha tem uma visão de quase 360 graus, né? E por que eu só tenho 2 olhos, só consigo ver para frente, né? Só tenho visão ali, a televisão periférica já está distorcida. Eu acho que esse engenheiro aí, eu não sei não, hein, mas ele... Né? Aí os cientistas falam, né, que, por exemplo, se o homem tiver... A aranha, por exemplo, ela tem muitos olhos, né? Mas a maioria do cérebro dela é utilizada simplesmente para controlar as pernas, né, que são várias, né, acho que são 8 pernas da aranha, e os olhos, né. Aí vamos ver lá o polvo, ele tem vários tentáculos, mas o cérebro dele, né, ele não consegue ter raciocínio, porque boa parte do cérebro dele é para controlar esses tentáculos, né. É a mesma coisa que uma centopeia, né, praticamente um animal burro, por quê? Porque a maioria do cérebro da centopeia foi criado para controlar todos os pés, né, sincronismo dos pés, né. Então Deus é bem burro, né, porque ele fez um cérebro de uma forma que não dá para conter muita informação ao mesmo tempo. É um cérebro meio desorganizado, né, digamos assim. Se você tiver muitos braços, você já não pode ter muita inteligência. Se você tiver muita inteligência, você já não pode ter muitos braços. É
complicado, né? Enfim, né? Nós, os seres humanos, se nós fôssemos deuses, nós melhoraríamos isso. Se eu sendo Deus, eu melhoraria essas coisas, né? Outra coisa que eu mudaria no ser humano é, por exemplo, né, o sistema, a parte digestiva, né, a parte o início do nosso sistema digestório, né, que já mudou, né, sistema digestivo, sistema digestório, né, o início da digestão começa na boca, né, e a parte aqui, né, da garganta, né, que é da faringe, né, ela passa elementos sólidos, líquidos e gasosos, ou seja, passa ar e também passa líquido e também passa alimento sólido. Ó, cara, é por isso que a gente engasga. Qualquer engenheiro pensaria em separar, né, botar uma passagem para líquido, uma passagem para sólido, outra passagem para gases, né, mas Deus não pensou nisso. Então, eu, se eu fosse Deus, eu também mudaria isso, porque a gente não engasgaria mais. Então, algumas coisinhas, né? Agora, isso aí foi só uma piada, uma brincadeira, né? Porque o vídeo, na verdade, aqui vai pular para um lado sério, né? O lado agora vai ser mudando um pouco a questão, que também é um pouco parecida, né? Mas apesar de não ser exatamente a mesma coisa, mas se eu não fosse Deus, né? Porque Deus é uma coisa impossível, não existe. Se eu fosse um autocrata, né? Se eu fosse né, tivesse o poder absoluto no meu estado, no meu país, né? Se eu tivesse esse poder, se eu fosse um autocrata, né? Como seriam minhas leis, né? Também é um vídeo que eu proponho, né, aí para as pessoas, se quiserem fazer, né? Dois temas interessantes: e se eu fosse Deus, né? Ou se eu fosse, digamos assim, um ditador, um autocrata, alguém que tivesse poder absoluto para criar minhas próprias leis, criar meu próprio estado, criar meu próprio país. Para começar, meu amigo, a base da lei para mim deveria ser intolerância. Né? Intolerância ao mal. O que eu considero mal? Né? A gente tem que definir primeiro os termos. Né? Não adianta você falar, verbalizar, né? Usar isso muitas das vezes de sofismas, se você muitas das vezes não diz exatamente o que significam os termos que você está utilizando. Né? Por exemplo, a palavra Deus é uma palavra vaga. Né? A gente brinca aqui, né? O canal aqui é de contestação religiosa, mas tem até a questão dos ignosticistas, né? Os ignósticos, que os ignósticos são o quê? Eles, para iniciar qualquer discussão a respeito de um suposto Deus, eles vão primeiro querer saber qual o significado que você dá a esse termo Deus, né? E daí eles vão tirar uma conclusão. Isso é o ignóstico, né? É um cético meio radical, né? Ou seja, mas parece radical, mas não é, porque realmente, se você fazer essa pergunta, né, você acredita em Deus, né, o ignóstico, ele vai primeiro te perguntar, né, digamos assim, ele vai responder essa pergunta com uma outra pergunta, né? Ele vai falar: e o que você considera Deus? Né? Aí, quer dizer, se você não sabe, né, se é o Deus das religiões, se é esse Deus vago, nem a pergunta faz sentido, né, se você acredita em Deus. Porque a palavra Deus, ela pode ser considerada sob vários aspectos, né? Sob o aspecto de criador absoluto, sob o aspecto de criador de energia, né? Ou seja, alguém que criou todo o universo, né? Que é a ideia básica de Theos, o Deus, mas também pode ter o significado de divindade, né? O significado de um Deus menor, de um demiurgo, né? Que seria o Jeová bíblico, né? Alguém que desce na terra e tem logística, e tem exércitos, é uma espécie de um alienígena. Então, até a situação de alienígena, né, alienígena, as pessoas riem, né? Alienígena, ET. ET quer dizer extraterrestre. Alienígena quer dizer de fora da Terra. Né? Então, se Cristo mesmo fala: meu reino não é deste mundo, Cristo pode ser classificado como um alienígena, né? Ou como um extraterrestre. O cara que escreveu o livro Jesus Cristo é ET, todo mundo riu. Mas é ET. Não, porque ele foi para onde? Ele foi para os céus. Ele veio de onde? Ele veio dos céus. Né? Quem é que, digamos assim, orientou o nascimento dele? Foi uma estrela. Né? Ele orava para um Deus que está no céu. Então, existem essas várias conceituações, né? E esse terreno de religião é um terreno que muitas das vezes não há entendimento, e muitas das vezes nem a ciência pode penetrar, nem a ciência pode participar, porque não se define os termos. Como é que você vai trabalhar em cima de um termo que você não define? Né? Deus é uma coisa vaga, as pessoas, eu sinto, eu amo, o que? Você nem conhece, nem sabe o que você está falando. Então, na minha autocracia, né, suponhamos aqui, façamos
uma suposição que agora eu tenho um país sobre minha legislação, sobre o meu poder, né? Eu sou um autocrata, sou aquele que é o símbolo do Estado e eu comando e faço as leis, né? E se essas leis vão ser coerentes ou não, morais ou não é importante. O importante é que eu, a partir de agora, eu é que controlo esse meu país, né? Ou esse meu Estado. Né? Então, uma das coisas que eu faria, como eu falei no início, é intolerância ao mal. E o mal eu defino como, né, ser humano agir contra ser humano. Uma vez que o meu Estado vai ser composto de humanos, né, e que cada ser humano, né, vai ser uma extensão do próprio Estado, né, ou seja, vai ser uma própria extensão minha, né, da minha autocracia, né, eu como figura máxima do Estado, o indivíduo vai ser um representante meu, como se fosse uma extensão plenária minha, né? É uma extensão minha. Então, qualquer um que haja contra esse indivíduo está agindo diretamente contra mim, ou seja, qualquer um que haja contra esse indivíduo em particular está agindo contra o Estado. Né? Então, mesmo que seja humano, mesmo que seja, né, humano, no meu Estado, humano não age contra o humano. Isso é definição do mal. Né? Para mim, a definição do mal é a ausência de empatia. Né? É quando você não se vê no outro, não se enxerga no outro, como ser humano, como entidade biológica, né? Tendo os mesmos direitos. Né? Vou reportar lá a religião, né? Nos evangelhos fala até tem um aspecto positivo da religião. Eu combato muito a religião aqui, mas existem os aspectos positivos. Por exemplo, quando os evangelhos de Jesus lá fala, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Isso é bom senso. Isso não é monopólio de Jesus nem da religião. Isso é monopólio do bom senso. Qualquer um que tenha bom senso vai pensar dessa forma. Né? Então, o que acontece? No meu sistema, não haveriam, por exemplo, presídios. Né? Haveriam fornos crematórios. Né? Locais para se exterminar aquele que age contra o Estado. Né? A única coisa que eu ia aceitar seriam, né, as casas de recuperação, né? Que seriam, no meu ideal, na minha autocracia, né, não deveriam existir presídios, onde o indivíduo fica preso. Deveriam haver o princípio, né, teórico do que hoje são as casas de custódia aqui no Brasil, né, que é pegar os menores infratores e tentar readequá-los na sociedade. Né? Mas isso não funciona por quê? Porque não se faz a definição entre crime, né, e erro. Não se faz essa definição. Na minha autocracia, crime não é erro. Na minha autocracia, crime é ato voluntário, consciente, né, contra, né, a célula mãe, a célula máter da sociedade, que é o indivíduo, né, a célula que me representa, que representa o Estado, né, o Estado de Direito. Qualquer um que haja contra esse indivíduo, né, ainda que seja... Por exemplo, vou dar um exemplo, você vai me perguntar, mas se essa célula agir contra uma outra célula, né, essa célula que te representa, então eu vou dizer o seguinte, né, dos pré-requisitos, né, para ser uma célula é não agir contra outra célula. No meu Estado, na minha autocracia, né, se você agir contra uma outra célula, você automaticamente vai perder a sua condição de célula. Né? Então, traduzindo, né, na minha autocracia, ser humano é uma conquista. Né? É uma conquista individual. Né? Você não nasce humano, você nasce uma propriedade do Estado. Né? Você é uma propriedade. Na minha autocracia, quando qualquer um nasce, é propriedade minha. Né? Agora, ao longo do desenvolvimento dessa criatura, né, os primeiros anos dessa criatura, eu vou definir a educação, eu vou definir o que pode e o que não pode, né, como deveria ser uma família. Né? O que esse indivíduo, enquanto em tenra idade, ele não é representante do Estado porque ele ainda não tem raciocínio, ele ainda não tem consciência, né? Ele é simplesmente, né, um protótipo. Ele é simplesmente algo que está em desenvolvimento. Nesse período ele ainda não é considerado como se considera hoje. Todo indivíduo nasce livre, né? Todo indivíduo nasce com todos os direitos. Né? Uma criança que nasce hoje, ela tem todos os direitos, ela já nasce livre. Como uma criança pode nascer livre? Né? A criança não tem raciocínio, não tem consciência. A criança é, sim, propriedade do Estado, no meu Estado de autocracia.
né? Ela vai nascer, ela vai ser cuidada por indivíduos responsáveis, né? Que são os pais, né? Que são os responsáveis por ela, né? Que tem o pátrio poder, né? E se esses indivíduos não derem a educação adequada, esse pátrio poder vai ser retirado, né? E ela vai ser passada para outros pais que tenham condições, né? Mas, inicialmente, ninguém nasce livre. A liberdade é uma conquista individual, não é? Que vai ter que ser demonstrada, assim como você, meu amigo. Por exemplo, hoje tudo na nossa sociedade, você não pode exercer medicina. Você não tem essa liberdade. Nós vivemos num Estado democrático, porque não existe, em última análise, Estado democrático. Você está sempre condicionado a obrigações, você está sempre condicionado, né, a cumprir determinados tipos de protocolo. Né? Se a democracia é a liberdade do povo, como é que alguém não pode exercer medicina? Claro que não pode, né? Porque é uma área técnica. Você vai ter que conquistar uma capacidade, né? E essa capacidade vai ter que ser comprovada através de testes, de provas, né, de cursos, né, até você conseguir ser considerado apto a exercer medicina. Então, você é livre para exercer medicina? Sim e não. Não se você não tiver qualificação. Sim se você, né, percorrer todo o protocolo. Então, na meritocracia, né, o pensamento inicial é esse. Né? Um indivíduo nasce e ele é propriedade do Estado. Uma vez que ele se desenvolva consciência, racionalidade, depois de determinada idade, se ele cumprir determinado protocolo, vão ser dados cada vez mais liberdades individuais a ele. Por exemplo, sair à noite, né? No meu estado, na minha autocracia, né? tem toque de recolher, né? Porque as pessoas trabalham, né? Qual a necessidade de você sair à noite? Se você quiser sair à noite, você vai ter que ter uma autorização, né? Você vai ter que demonstrar que tem a capacidade de sair à noite, né? Senão os vândalos saem à noite, os bandidos saem à noite. Quem é que sai à noite? Quem trabalha o dia inteiro sai à noite, né? E se você for sair à noite, uma vez que você até gosta da noite ou queira se divertir, você vai ter que mostrar aptidão para isso. Caso contrário, você vai ser considerado um criminoso no meu estado autocrático, né? Outra questão que eu queria tocar também é a questão como eu já tinha falado antes, né, que eu acabei não dando uma continuidade, é a questão que no meu Estado democrático, né, existe uma intolerância ao crime e uma diferenciação entre crime e erro, e crime e falha. Ou seja, crimes, né, são considerados atos voluntários contra um indivíduo que é representante do Estado. Então, né, no meu Estado autocrático não existe cadeia nem presídio. Né? Existem fornos crematórios para os indivíduos que cometeram crimes contra a vida. Né? Esses indivíduos eles são simplesmente exterminados. Eu não sou a favor da crueldade. Né? Não sou a favor da crueldade. Então, eu pensaria em uma injeção letal, né, para esses indivíduos que agiram de forma inadequada contra os seus irmãos. Né? Uma injeção letal e fornos crematórios vai ser usado como esterco, seja lá o que for. Né? Agora, o indivíduo que incorre no erro de menor potencial ofensivo, né, uma transgressão, né, que eu não vou chamar de crime, eu vou chamar de erro, né, que gerou uma consequência, né, que não foi voluntária. Vamos dar um exemplo aqui, né, de pessoas que muitas vezes, por imperícia, cometem alguma falha que gera consequências, né, por imprudência. Esses são chamados erros, né, ou seja, atos não voluntários que geraram consequências contra o indivíduo. Esse indivíduo ele vai ser readequado, aí sim ele vai para as casas de custódia. Né? No caso, por exemplo, de furto, né, que seria um crime de menor potencial ofensivo, né? Apesar de ser um ato voluntário, ou seja, tirar, usurpar algo de alguém, mas não houve violência. Né? Talvez seja um erro de percepção. Né? Esse indivíduo pode passar por uma avaliação numa casa de custódia, onde ele vai ser muito bem cuidado, onde ele vai passar por uma ressocialização. Né? Dentro do meu Estado democrático não existiriam presídios para criminosos. Para criminosos existiriam clínicas de eutanásia, né? E clínicas e fornos crematórios. Só isso. Né? Então, para mim não me estender muito no meu vídeo, que eu pretendo até dar uma continuidade nesse vídeo, né, falando sobre a minha autocracia, mas acho que um dos pontos básicos seria esse, né, e crime, na minha autocracia, seria punido, né, com a misericórdia da eutanásia. Então, eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Nihilista, um abraço a todos, até uma próxima oportunidade.